Tá ok, companheiro. Então, só para finalizar e fechar esse assunto, nós cobramos explicações de quem, Gilberto? Da Embaixada dos Estados Unidos, do Departamento de Justiça E das Forças norte-americano, Armadas Americanas, bicho. as Forças Armadas Entendeu? norte-americanas, né? Então, Isso. Forças Armadas norte-americanas ligado à Marinha dos Estados Unidos, vocês têm que dar uma explicação, entendeu? Um momento, pronto. Forças Armadas norte-americanas ligados à Marinha dos Estados Unidos da América, vocês têm que dar uma explicação, porque isso é gravíssimo, viu? Isso não é, Gilberto? Gravíssimo, nossa. Põe grave nisso, cara. Põe grave nisso, porque assim, ó. Meu, Gilberto, me explica uma coisa. Então, esses fuzis são fabricados só para eles usarem, não é isso? Só para eles usarem. é material bélico de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele não é vendido em loja. Não é fabricado para os civis lá americanos. Ele é produzido exclusivamente para uso dos soldados da Marinha Americana e do Exército Americano. Então, assim, como é que isso saiu de lá e veio parar aqui? Se o governo não der o aval, como? Tanto que assim, você pode reparar que em todas a apuração em relação aos fuzis lá, você vê que a própria mídia, o próprio exército, o próprio governo, o Bolsonaro, eles tentaram abafar, porque tinha passado batido a informação de que, segundo a Globo noticiou numa das notas dela lá de reportagem, que eram fuzis, mas não falava a marca do fuzil e nem o modelo dele. Aí outros falavam que era fuzil R15. Aí você pega um especialista na área, pô, o cara tá lá no meu blog, entra lá que você vai ver o vídeo do cara falando. O cara é especialista na área, bicho. O cara fala, não, isso daí é fuzil M40, bicho. Ele é produzido exclusivamente para a Força Americana. Isso não é um R15 que vem do Paraguai, que é vendido assim na rua lá nos Estados Unidos. Isso daí é exclusivo. Se é exclusivo, só as Forças Armadas têm. Se só as Forças Armadas Americanas têm, como é que isso veio parar aqui? Como é que o governo dos Estados Unidos permitiu que essas armas viessem parar aqui? Se são 117 em só um local, quantas mais já estão aqui dentro do território brasileiro de forma oculta? Porque ela só é produzida lá, nos Estados Unidos, mas nenhum lugar. Como é que quantas mais tem aqui? Então você vê que é o seguinte, o governo Trump, ele investe em mercenários para desestabilizar a Venezuela e os países. Aliás, isso é uma prática dos governos americanos. Quando eles querem dominar um país, eles vão lá, põem mercenários, que nem na África, na Ásia, no Oriente Médio. Os caras pagam mercenários para ir lá fomentar essas coisas. E o que eles estão fazendo aqui no país é a mesma coisa. Estão criando um exército de mercenários, só que brasileiros, que são os milicianos. Correto? Você vê lá a queda dos apartamentos no Rio de Janeiro. Uns dois laranjas lá foi acusado. O restante que é o responsável mesmo, que é os negros que estão em cargo de comando, tá, sempre passam batido. A mesma coisa do Helicoca. Né? Os caras querem matar o coitado do moleque que vende a droga na favela para poder levar comida para dentro de casa, mas o Perrela, o Aécio Neves, o Helicoca lá que foi pego com toneladas, com meia tonelada lá de cocaína, bicho, até hoje ninguém pagou por aquilo. E a Polícia Federal não fez nada. Né? Então, a gente tem que tomar uma providência, tem que cobrar assim. Eu quero repetir aqui, eu não estou dizendo que o governo americano facilitou, não. Estou dizendo que o governo americano, essa é a minha afirmação, porque não tem outra explicação. O governo americano está enviando armas para abastecer as milícias no Brasil e, para mim, tem conhecimento do governo brasileiro, tem conhecimento das Forças Armadas, porque não se entra um tipo de armamento desse assim, sabe?
no escuro sem que os serviços de inteligência tivessem essas informações. Eu acho que o cenário ele está propício para duas coisas. Uma, para uma guerra civil, que vai acontecer, e o golpe militar, porque os militares não vão querer sair do poder, porque o Bozo vai cair e vai. Isso para mim está mais do que dado. O cara não tem articulação política, o cara só tem colecionado derrotas, uma atrás da outra. Não tem política para o país, mas ele mantém os privilégios das Forças Armadas, das filhas dos generais aí que recebem pensões poupudas, né, os privilégios dos generais que comem caviar enquanto a tropa está comendo bosta, porque a tropa é o povo. A tropa do exército vem da periferia, não é das mansões dos generais. Você entendeu? E isso, velho, os caras não querem perder. A reforma da Previdência não vai passar, isso está mais do que dado, porque a própria base do governo não vai apoiar isso, porque é uma tragédia, é uma violência aos direitos do ser humano, do povo, essa reforma da Previdência. Então, ela não vai passar. E aí, o governo não tem política, os grandes banqueiros aí, que é quem patrocina a porcaria da reforma da Previdência, que é o quem vai ganhar, lógico. Você entendeu? Vão, aos poucos, tirando o seu apoio ao governo, o investimento no país está caindo, e aí você vai parar onde, bicho? Aí o que eles falavam da Venezuela começa a virar aqui no Brasil. E aí os generais, para não perder os seus privilégios, vão dar um golpe, vão fechar o Congresso e aí vão restabelecer o regime. E é por isso que os Estados Unidos têm investido em enviar armamentos. Estou fazendo uma acusação direta aqui, viu, Maurição? Estou fazendo uma acusação direta. Por isso que os Estados Unidos têm tido todo o empenho, o governo Trump, de enviar armamentos de uso exclusivo das Forças Armadas Americanas para abastecer as milícias do país que estão sendo criadas aí para combater o suposto Exército Vermelho aí, que teria Então, sido criado. deixa eu aproveitar, Gilberto, aí você reforça de novo isso aí. Exigimos uma explicação da Embaixada Norte-Americana no Brasil. Pronunciem-se. Vocês estão sendo acusados de facilitar o envio dessas armas, que é de uso exclusivo dos marines norte-americanos. Olha, e a quantia em dinheiro, a quantia, Gilberto, em dinheiro disso, para comprar esses mais de 100 fuzis, é altíssimo. É uma grana que não é pouca grana. Me foge aqui agora o valor, mas é um valor assim absurdo. São milhões. Qual é o mesmo tipo do fuzil? M40. Os fuzis são M40 especial. Se você pegar lá no meu blog, tem um cara que ele é especialista em armas e o cara faz a denúncia. Então, olha só. Assim, ó, Então, Gilberto, como eu sei que você é um homem de coragem, repita aí a sua denúncia contra o governo dos Estados Unidos. Assim, eu não estou dizendo que ele está facilitando, eu estou dizendo que o governo americano está enviando para cá. Eu estou fazendo essa afirmação, porque 117 fuzis, isso num condomínio ao lado do presidente. Quantos mais condomínios deve ter esse tipo de armamento aí enviado pelos americanos? Essa é a minha pergunta. Porque se fosse um armamento comum que é comprado em qualquer loja, eu ia falar, não, porra, é tráfico de armas. Mas não, é um armamento de uso exclusivo dos marines americanos. É produzido exclusivamente para as Forças Armadas Americanas. Então não é tráfico de armas. Isso é um investimento do governo Trump no Brasil em relação às milícias. Eles estão armando as milícias porque sabem que o caminho que está sendo conduzido pelo Bolsonaro é um caminho sem volta,
onde vai ter uma rebelião popular e os caras vão segurar na bala. Porque as Forças Armadas, legalmente, ela não vai conseguir, porque os soldados que são da periferia não vão lutar contra seu próprio povo. Entendeu? E porque também as Forças Armadas hoje não têm estrutura para enfrentar uma guerra civil interna. Não tem estrutura nem para enfrentar o crime organizado. Não tem estrutura para enfrentar o crime organizado. Olha o Rio de Janeiro, o tempo que as Forças Armadas estão lá. E qual é o resultado prático daquilo ali? Nenhum. Perderam muito lá. Agora vem esse louco desse governador do Rio de Janeiro, que é um louco. Esse cara é um louco. Que, né, tá autorizando a sniper matar a rodo lá. Nunca se viu uma taxa de homicídio tão alta. E aí, quando você vai ver, uma boa parte, maioria lá não é traficante, não é bandido, é gente inocente. Ou seja, os caras começaram um processo, né, em alguns países africanos se fala em limpeza étnica. Aqui eu estou dizendo que aqui o governo Bolsonaro, o João Dória em São Paulo, que está matando os servidores da Fundação Casa adoecidos com radioatividade. Nós estamos denunciando pela Rádio Zap e pelo nosso blog. Eles construíram as unidades de Ferraz de Vasconcelos em cima de um lixão que emitia gases cancerígenos. Só naquela unidade até agora nós tivemos 5 servidores que faleceram com câncer, mais uns 8 que desenvolveram câncer, mais uma dúzia que foi obrigada a fazer cirurgia de vesícula, outros que estão em tratamento, fora o grande número de adolescentes que foram adoecidos. Por quê? Porque ficavam respirando aqueles gases cancerígenos produzidos lá e só foi fechado porque a CETESB enfrentou o governo numa ação judicial. E agora esse mesmo governo João Dória vem instalando nas unidades da Fundação Casa scanners radioativos para poder adoecer os servidores com câncer, os servidores e os familiares dos adolescentes. Você entendeu? E pasme, os equipamentos são alugados de uma empresa de Hong Kong. Falam tanto quanto os comunistas, mas vão lá alugar equipamento dos comunistas a preços astronômicos. Então, olha só, aí você tem aqui em São Paulo o Dória que está aí apoiando aí essa matança que está acontecendo, que a gente nunca viu matar tanta gente pobre. A polícia matar tanta gente como a gente está vendo, como está vendo no Rio de Janeiro, ou seja, uma limpeza social. Eu acho que se a gente não aprofundar esse debate com a população da importância... Eu, nesse momento, eu era até favorável que o porte de arma fosse liberado mesmo, porque a gente ia poder se armar legalmente, fazer uma guerra civil à altura, inclusive com a participação do povo, e não só de grupos organizados, né? Porque eu vejo que é o seguinte, velho, depois dessa do Intercept aí, está mais do que comprovado tudo aquilo que o Lula dizia, tudo aquilo que nós, esquerda, dizíamos, tudo aquilo que você disse várias vezes, o companheiro Marcos Risati, todos aqueles que participavam do seu canal, que era uma máfia, uma quadrilha de bandidos dando golpe para poder tomar o país. E aí tá as provas, né? Minha maior preocupação hoje é preservar a segurança do Intercept, sim, porque o jornalista é corajoso, bicho. O jornalista é sem palavras. Passa a palavra aí, Maurição. Oi, gente. Ontem passou batido para grande parte da mídia, eu mesmo engoli essa assim, sem questionar, o fato daqueles fuzis, os 117, parece que o universo está conspirando, né? 117 fuzis. Que esses fuzis encontrados lá com o vizinho do Bolsonaro, na verdade eles não são fuzis M16, eles são M27. E isso faz toda a diferença. Porque o que é o tal do fuzil M27? Pelo que aí amigos mandaram informação e eu fui pesquisar um pouquinho, o tal M27 fuzil é uma denominação desse M16 quando ele é de uso exclusivo das Forças Armadas Americanas. No caso ali, especificamente do Corpo de Fuzileiros Navais.
no corpo das armas está marcado o USMC, que é United States Marine Corps, Corpo de Fuzileiros Navais Americanos. Fuzis novos com um número de série de uso exclusivo dos Marines, dos fuzileiros navais americanos. O que isso significa? Isso pode significar algumas coisas, mas o que parece mais evidente é que esses fuzis foram desviados e provavelmente, talvez até por vias oficiais do governo americano, para alimentarem algum tipo de ação militar no Rio de Janeiro, no Brasil. Fernando, isso não vai acontecer. Quem é um pouquinho mais velho, assim como eu, lembra do escândalo do Irã-Contras, quando o governo americano sancionou um projeto que vendia armas para o Irã, que estava sob embargo, vendia armas para lá e com o dinheiro financiava os contra-revolucionários na Nicarágua. Quem é um pouquinho mais velho também lembra que o governo dos Estados Unidos também, por baixo do pano, mandava armamento para os mujahidins no Afeganistão, que depois viraram Al-Qaeda, né? Quer dizer, então eles têm um longo histórico de fornecer armamento pesado por baixo dos panos para regimes quando eles querem derrubar um regime ou criar um novo regime ou influenciar de alguma maneira mais impositiva algum tipo de situação política. Então não é novidade que o governo dos Estados Unidos faz isso. Gravíssimo, o fato é gravíssimo desses fuzis serem M27 dos fuzileiros navais americanos. Isso tem que ser explicado. Por que tem que ser explicado? Por que não pode ser simplesmente mais um lote de fuzis ou de armamentos qualquer que vieram para o Brasil, aí pelo Paraguai, para Miami, para fortalecer o tráfico? Porque nesse caso específico eles estão com um número de série. Eles têm as marcas e eles são uma marcação específica dos fuzileiros navais. O governo americano tem que explicar como é que 117 fuzis de uso exclusivo dos fuzileiros navais americanos vieram parar na mão do vizinho do Bolsonaro. Isso para não dizer que os nossos generais, que hoje compõem 80% do governo, né, também tem que explicar como é que o exército brasileiro comeu essa bola, como é que o nosso Departamento de Defesa, como é que nós comemos essa bola, deixamos entrar esse tipo de armamento, quanto desse tipo de armamento já entrou no Brasil? Qual é a finalidade de mandarem esse tipo de armamento para o Brasil? Não é pouca coisa, talvez seja um escândalo ainda maior do que tudo que aconteceu ontem. Se não fica evidente, fica bastante curioso o fato de esse tipo de armamento controladíssimo estar no Rio de Janeiro, nesse momento, 0 bala, novinho na caixa, nas mãos da milícia do Rio de Janeiro. Milícia essa que foi homenageada, que é defendida há anos pela família e pelo presidente da República, a família do presidente da República e pelo presidente da República. Isso não é um fato corriqueiro, é um fato gravíssimo, porque mostra uma interferência direta, militar, do governo dos Estados Unidos na questão interna do Brasil. Nesse caso aqui, pode ser o armamento de uma milícia paramilitar americana, bolsonarista, com os fins que eu só posso imaginar que seja implementar à força, se eles não conseguirem implementar por via legislativa as loucuras que eles querem implementar. Não pode ficar sem resposta, não pode ficar sem explicação essa situação. O governo dos Estados Unidos tem que se manifestar, o Departamento dos Estados Unidos tem que se manifestar, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem que se manifestar, essa generalada toda brasileira, General Heleno, General Mourão, General Costa e Silva, Floriano Peixoto, Deodoro da Fonseca, caralho, a 4 que eles colocaram aí no governo, tem que se manifestar e explicar como é que podem, esse tipo específico de armamento está na mão do vizinho do presidente da República. Não está na mão do meu vizinho ou do seu vizinho. Esse armamento foi encontrado nas mãos do vizinho do presidente da República, com quem ele tem ligações pessoais, com quem ele tem foto abraçadinho, com quem o filho dele namorou a filha do cara. Não é onde tem fumaça tem fogo. Aí onde tem fumaça tem fogo pesado de artilharia. Tem que ver realmente o que está acontecendo. Nós não podemos nos calar, nós como sociedade temos que exigir imediatamente, porque uma coisa é colocar a previdência em jogo, que já é um absurdo. Outra coisa é colocar o salário mínimo ou os direitos... Esse caso está colocando a nossa vida, e uma pessoa já pagou, aliás 2, né? Já pagaram com a vida algum tipo de proximidade ou de terem conhecimento de alguma coisa que essa milícia está fazendo no Rio de Janeiro. A milícia no Rio de Janeiro, a CPI das milícias tem que acontecer imediatamente, tem que ser prioridade número 1 do Brasil, porque vai ser isso que vai explicar quem matou Marielle, quem matou Anderson.
Isso tem que ser levado agora ao fim. Nós temos que descobrir exatamente o que está por trás dessa situação, porque nós estamos falando agora da segurança das nossas próprias vidas. Esses malucos podem estar se armando para nos matar. É importante que isso fique bem claro, que as pessoas comecem a entender isso. Não são fuzis M16, como todo mundo falou, como eu mesmo falei. São fuzis M27. Xixo, parabéns, você pegou essa logo que saiu. Temos que descobrir imediatamente o que está acontecendo, exigir, paralisa tudo até se saber. Porque o que ficou evidente ontem é que as milícias do Rio de Janeiro, além de gatunete e transporte de van, que eles já fazem, eles estão armando um exército realmente. Porque isso é arma para armar um exército, que pode ter a finalidade de acabar nos exterminando, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu aos eleitores deles que faria, né? Tá aí, hoje eles têm. Ficou provado ontem que eles estão se armando para isso. É isso aí, preocupação é necessária, temos que nos preocupar com isso, temos que insistir com isso. Mais uma luta, mais um dia, mais uma luta, vamos atrás e bola para frente. Beijos para todos.